Olá pessoal, nessa nossa terceira aula, hoje dando a introdução à história do movimento pentecostal, falando aqui da nossa disciplina nesse semestre de 2021.1. Serão momentos bastante de êxito, porque falaremos de um assunto que no Brasil tomou um corpo, tomou um volume e influencia na sociedade. O movimento pentecostal, iniciado lá na Igreja Primitiva, lá em Atos capítulo 2, passando ali por Atos capítulo 10 e depois Atos 19, e durante os 2000 anos de história do cristianismo, nós vamos ter movimentos, ou melhor, de grupos, que optou por uma vida de santidade, de busca do poder de Deus. Nós iremos ver figuras importantes, não figuras simples, mas figuras da alta sociedade, né? Dentre tantos que nós já ouvimos falar. Lá no início, o primeiro monge, né? O fundador dos mosteiros, Santo Antão, né? Um homem rico, de origem egípcia. Quando os seus pais vieram a falecer, ele desfez da herança, possuía uma fazenda de alto valor, desfez, reteve parte do dinheiro para a sua manutenção até a sua morte. Ele morreu com mais de 100 anos de idade, e o restante ele repartiu aos pobres, porque a opção dele foi para servir, para poder ter uma comunhão, para construir uma intimidade com Deus, para ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Então você vai ter o Pacômio, você vai ter outros grandes homens que não eram pessoas simples, não eram analfabetos, porque o movimento pentecostal no Brasil, ele começa na periferia do país. Começa no Belém do Pará, região norte, região nordeste, e depois, somente em 1924, ou seja, 13 anos depois que ele chega no Rio de Janeiro, já um pequeno grupo de pessoas, com mais de 40 pessoas, né, um grupo com mais de 40 pessoas, que sente a necessidade de ter um pastor. Então, e a maioria deles, ou todos eles, não eram batizados nas águas, né, para tornar-se membro da Assembleia de Deus. E entre esses 42 irmãos, para a memória, havia um jovem com 20 anos, filho de general, de família de militares e de políticos, órfão de mãe, perdeu sua mãe com 5 anos de idade, formado estudou no Colégio Batista na Tijuca, e depois terminou seus estudos secundários no Colégio Pedro II. Por quê? Porque o seu pai era general do Exército, e naquele tempo o substituto eram os filhos. Então, uma vez que o Paulo Leivas Macalão seria então o substituto do teu pai. Mas isso não aconteceu, porque Paulo Macalão conheceu o Senhor Jesus. Então são histórias fascinantes que nós vamos trazer dentro do movimento pentecostal. Então, Santo Antão, Zinzendorf já no século XVII, Pacômio após o Santo Antão, ali no século II, III, pessoas cultas, pessoas ricas, pessoas de posse, nobres, e que abriram mão da nobreza, abriram mão da riqueza para ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus e serem usados com autoridade, com poder e com a manifestação pneumatológica durante o exercício do ministério e da chamada que Deus teve para com eles. Dentro da nossa emenda, nós vamos também estudar sobre o pentecostalismo no Brasil atual, lógico, nesse século XX, XXI, final do século, a última década do século XX, e essas 2 décadas do século XXI, nós temos uma mudança, nós temos uma alteração no movimento pentecostal no Brasil, né? Essa cronologia histórica, né? E também teremos a contribuição, vamos falar sobre a contribuição do pentecostalismo no Brasil e no mundo. O que o pentecostalismo, qual é a contribuição do pentecostalismo para o Brasil e para o mundo? Uma vez que nós passamos já de quase 30 milhões de membros da igreja pentecostal no Brasil, né? Para cada crente, para cada 3 crentes,
protestantes no Brasil, 2 são membros das igrejas pentecostais, aonde a igreja pentecostal, principalmente a partir da Igreja Universal do Reino de Deus, conseguiu um espaço na mídia, né? Então, com a aquisição de rede de televisão, com a aquisição de rádios, né? Então ela cobre o Brasil inteiro com a sua mensagem neopentecostal. E a Assembleia de Deus está trilhando por esse caminho, onde nós temos uma rede de televisão lá do Amazonas, a Boas Novas, e agora as igrejas evangélicas estão comprando rádio. Então tornou-se normal as igrejas hoje, até no interior, ter uma rádio própria, onde divulga, propaga as boas novas da salvação com uma visão teológica pentecostal. Então, no começo do século, nós temos ali a manifestação pneumatológica do início do milênio, dos 2 milênios que passamos, no início dele, com Atos 2, a inauguração da igreja, e depois nós temos em Atos 10 a descida do Espírito Santo na vida ou na casa de Cornélio, aonde tanto Cornélio como toda a sua família, e é interessante que Cornélio era um gentio. Cornélio, ele era um homem temente a Deus, ele não era um proselitista, ou melhor, não era um prosélito, ele era um homem temente a Deus. Então, naquele tempo tinha o judeu, tinha o prosélito e tinha o temente a Deus. Qual a diferença? O judeu, né, era aquele que nasceu na família, mãe, pai, judeus. O prosélito era aquele que se convertia à fé judaica. Então passava por todos os rituais judaicos e tornava-se então membro da religião judaica. Tinha os direitos semelhantes a um judeu. Mas havia também um terceiro grupo, que era aqueles que eram tementes a Deus. Era aqueles que acreditavam no Deus de Israel, tinham uma fé monoteísta e seguiam as regras, mas como optante, como voluntário, esmolar aos pobres, assistir a viúva. Então, Cornélio era um centurião, então logo ele era um oficial militar do Império Romano, mas ele tornou-se um homem temente a Deus. Por quê? Porque ele não seguiu os rituais, ele não passou pelos rituais judaicos, né? Fazer a circuncisão, fazer a introdução à fé judaica. Ele não fez isso, mas ele tinha práticas sociais, assistia a viúva, o órfão, orava, jejuava e meditava na lei. Mas não passou pelos rituais, então ele não era considerado um prosélito, mas era considerado um homem temente a Deus. No entanto, a mensagem para Pedro, e quando Pedro chega até ele, diz: as suas orações chegaram até Deus. E é interessante que Deus entra em campo e leva Pedro até a casa dele. E Pedro, de forma assim um tanto preconceituosa, fala assim: você sabe que nenhum varão judeu pode entrar na sua casa, ou na casa de um gentio. E ele disse: eu sei disso. Por quê? Porque Cornélio não praticou ou não seguiu os rituais judaicos, não fez os rituais judaicos. Tá? Então, ele era totalmente preconceituado pelos judeus. Mas é interessante a manifestação do Espírito Santo, que quando Pedro começa a pregar, o Espírito Santo desce. Ele desce. Igual o fogo desceu lá no sacrifício de Elias, o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio. O fogo desceu no sacrifício de Elias, consumiu o holocausto, diz a Sagrada Escritura, que lambeu até a água que estava no rego. Aqui na casa de Cornélio foi a mesma coisa. Desceu sobre a vida de Cornélio, desceu sobre a sua família, desceu sobre os seus escravos. Mulheres também. Até as mulheres escravas receberam a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não faz acepção de pessoas, ele não tem preconceito. Assim como no cenáculo ele desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre as mulheres, na casa de Cornélio foi ainda mais lindo, ainda foi mais bacana. Por quê? Porque ele desceu sobre os escravos também, que os escravos não valiam nada, os escravos era um apêndice da sociedade, não tinha valor nenhum.
E a mulher escrava, a mulher livre já não tinha muito valor, a mulher escrava era pior ainda. Mas naquele dia, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, e a Bíblia diz que ele manifestou na vida de Cornélio, na família de Cornélio, e nas mulheres, e até os escravos, ele manifestou. Porque o Espírito Santo é maravilhoso. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.